E aí, pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero só falar o que que a gente vai abordar. Nós vamos falar aqui da gestão de resíduos sólidos. O Instagram está até aguardando você aceitar aí, viu? Tá aqui, ó, aguardando, aceite. Vamos lá. Nós estamos aqui para a gente falar de política pública de resíduo sólido, que é uma pauta que o Arthur entende muito bem e que vai nos explicar aí para a gente pensar um pouco nesse tipo de política, nesse tipo de gestão. Espera aí que agora o Arthur tá aguardando aqui, já está conectando. E aí, Jamil, tudo bem? E aí, tudo bom? Apanhei Arthur. aqui da ferramenta aqui da live aqui, mas conseguimos aí. Não, legal. Quero ver aqui o seguinte, se o pessoal tá vendo o título da live. Eu vou colocar aqui, fixar um post para poder o pessoal ficar sabendo o que a gente está abordando. E esperar o pessoal entrar aqui. Pessoal, então a ideia é essa, é a gente tratar um pouco dessa política pública Isso, agora sim. Para a gente tratar um pouco dessa política pública de gestão de resíduos sólidos. A nossa ideia é fazer um debate toda semana. Eu quero estar trazendo alguém aqui para a gente debater política pública, para a gente ouvir experiências de outras pessoas sobre políticas públicas que deram certo, ações que tiveram impacto positivo, ações também que não foram tão bem sucedidas, que a gente precisa reformular, e mostrar que a política pública ela não se dá em base em achismo. É necessário um estudo, é necessário um acompanhamento dessas políticas públicas. Então, esse debate é muito importante. Eu quero começar com o Arthur, que, além de ser meu amigo, é um cara que é formado em engenharia civil e ambiental, tem se dedicado muito a algumas pautas muito específicas no município de Governador Valadares, como o resíduo sólido, essa gestão do resíduo sólido, e nós vamos falar disso hoje. Quem quiser fazer pergunta, tem um local aí, uma interrogaçãozinha, onde pode fazer pergunta para no final a gente responder. E a gente vai fazer esse acompanhamento aqui para a gente ouvir o que o Arthur tem para nos falar e nos ensinar. E aí depois a gente responde as perguntas aí de todo mundo. Estou vendo um pessoal bem interessante aí nos acompanhando, e a ideia é essa, é da gente fazer esse debate de gestão de resíduos sólidos, fazer essa reflexão sobre essa política pública que é muito importante. Arthur, eu quero começar, na verdade, até com uma polêmica. Nós fizemos uma divulgação que a gente ia falar de lixo. Eu estou até brincando aqui no grupo da minha família, aqui que eu mandei no grupo da minha família de pai, e falei para eles que a gente ia fazer uma discussão sobre políticas públicas de gestão de resíduos sólidos. Aí uma tia minha perguntou assim, o que é isso? Aí eu falei assim, para você entender agora é lixo, mas para você entender depois da nossa live é resíduo sólido, e você vai entender por que é resíduo sólido. E até o motivo pelo qual nós fizemos o chamado. Nós vamos falar de lixo. Por quê? Porque as pessoas elas entendem de lixo, mas não sabem que o termo técnico correto é resíduos sólidos, né? E eu quero que você fale um pouquinho disso aí para nós. Jamil, você foi muito preciso aí. Eu acho que a divulgação está adequada. Nós temos que falar a linguagem que as pessoas entendem. Realmente, para quem entende e para quem convive na área, quando você escuta as pessoas utilizarem o termo lixo,
a gente se incomoda um pouco e a gente tem a tendência de querer corrigir. Não, não é lixo, é resíduo sólido, porque o lixo ele tem uma característica de rejeito. O resíduo ele ainda tem possibilidade de ser aproveitado. Então, nós não podemos chamar de lixo o que não é lixo. O resíduo ele tem valor agregado e ele pode ser devolvido para dentro do mercado de outras formas. Então, nós entendemos ele a partir de uma perspectiva como sendo um insumo que ele pode ter outras utilizações. Só que essa fala me lembra muito uma vez que eu fui aplicar um curso e o nome do curso era Dimensionamento de Aeródromos. O Tiago está até aí. O curso deu poucas pessoas e eu não entendi o motivo. Na hora que eu fui conversar com os colegas, eles não entendiam o que era aeródromo, que na realidade era aeroporto, que eu poderia ter utilizado, né? Não é o termo técnico adequado, mas é a forma com que as pessoas entendem. Mas aí dentro, Jamil, do aspecto aí que a gente discute, né? Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, que seria o termo adequado. Quando a gente vai falar de política pública e quando a gente vai falar de resíduos, nós estamos nos referindo aos resíduos sólidos urbanos, que são aqueles que são gerados dentro do município, nas diferentes áreas aí da nossa rotina. Então, nós temos aí os resíduos de serviço de saúde, nós temos resíduos de construção civil, nós temos os resíduos domiciliares, nós temos resíduos provenientes da limpeza urbana, resíduos perigosos e os resíduos aí especiais, né, que dependendo aí da sua qualidade ou do seu volume, eles recebem essa atribuição, essa denominação. Então, aí você percebe que a conversa ela não é simples. Não tem como você falar de lixo sem você dividir aí para qual enfoque você quer direcionar a discussão. Porque assunto nós podemos ter, assim, para mais de hora aqui para poder falar de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Mas aí é bom a gente estar esclarecendo alguns conceitos, a gente está compartilhando algumas ideias aí e sanear as dúvidas aí do pessoal. Pois é, até assim, nós vamos passar a falar em resíduo sólido, pessoal, e vamos deixar isso bem marcado, porque também é uma questão de valorização profissional. Por quê? As pessoas que estão envolvidas, tanto do empresário que está gerenciando, até as comunidades que estão trabalhando essa questão, o lixo, né? A gente falar lixo é de uma forma muito pejorativa. Então, de um ponto de vista da gente agregar valor, se a gente quer valorizar esse pessoal, né? Porque o que acontece muito? A gente tem muito carinho pelas pessoas que trabalham nessa área, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa melhorar o nosso vocabulário, a nossa atenção. E em tempos de pandemia, eu acho que ficou muito claro a grande importância dos profissionais envolvidos, especialmente os da ponta, né, envolvidos na limpeza urbana. E uma das coisas que eu acho muito importante é que, se tem uma política que é municipal, é a política de gestão de resíduos sólidos. Tem várias políticas que a gente pode delegar para o Estado, que a gente pode delegar para a União, mas uma delas que é tipicamente uma temática municipalista é gestão de resíduo sólido. A gente não pode pensar em gestão de resíduos se a gente não pensar no protagonismo do município. E aí, Arthur, quando a gente pega esse debate do resíduo sólido, da matéria orgânica, essa discussão ela vai do lado econômico, mas ela vai muito além do lado econômico. O que você me fala dessa comunidade de pessoas que estão envolvidas nessa questão do resíduos sólidos? Jamil, nós temos dentro da esfera de atuação aí do gerenciamento de resíduos sólidos os agentes que nós chamamos de protagonistas aí no município, que são os catadores de materiais recicláveis. Aqui em Governador Valadares, nós temos a cultura de catação de material reciclável. Isso é da nossa região, isso é algo praticado aqui há quase 2 décadas, aliás, muito mais do que 2 décadas. E nós temos isso enraizado dentro de Governador Valadares.
Atualmente, nós temos duas associações de catadores de materiais recicláveis. Nós temos a Ascanave, nós temos agora, dentro aí dessa gestão do governo André, a Ascarf, né? Que é uma nova associação. Eu vi até que a Fernanda entrou aí agora, aí, que foi uma professora, doutora da UFJF, que ajudou bastante em todo esse processo de formatação aí dessa nova associação, né, que se iniciou em Governador Valadares. E é o nosso papel, fomentar esse trabalho, desenvolver essa cultura. Toda vez que nós falamos de coleta seletiva, nós estamos falando de política nacional de resíduos sólidos, nós estamos falando em política estadual de resíduos sólidos, que os direcionamentos que nós temos das políticas públicas para esse tipo de matéria. Então, se a gente quer discutir gerenciamento de resíduos sólidos de uma forma coerente dentro do que é exigido nas legislações estaduais, municipais e federais, nós temos que discutir dentro desse tema coleta seletiva e reciclagem de resíduos. E uma questão muito importante é que a coleta seletiva não depende só do catador, né? Ela é um elemento que engloba toda a participação da sociedade civil, porque como é que a gente pode estar falando de coleta seletiva se as pessoas não fizerem a sua parte, né? Não fizerem a educação, que é uma educação de cidadania, né? Uma educação dela gerenciar, fazer o primeiro gerenciamento de resíduos na sua própria residência, separando aquilo. Como você mesmo falou, né? Tem um resíduo que é um resíduo sólido, até perigoso, né? Eu acho que não é o termo nem adequado, né? Um resíduo químico, uma bateria, um computador velho, que você não pode simplesmente jogar na lata de lixo, até do mais simples, que é pegar uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho e embalar essa garrafa, né? Antes de jogar ela fora. Agora, o que a gente pode pensar, Arthur, se a gente for levar em conta essa gestão essa gestão da política pública de resíduo, o que a gente pode pensar em melhorias do descarte, para o descarte e para o reaproveitamento dos resíduos sólidos e dos resíduos orgânicos? Qual que seria, quais são as possíveis políticas e ações a serem realizadas? Eu queria também que você me falasse um pouco do Ecoponto, que é, né, um filhote seu dentro da gestão André, né? É um projeto que você tratou com muito carinho, com muito cuidado. A gente falasse um pouco dessas possibilidades. Porque que acontece? As pessoas, quando elas veem, eu acho que é importante a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui em relação à política pública, porque populariza a política pública. E a política pública precisa ser popularizada, não é vulgarizada, é popularizada, no sentido de que todo mundo entenda um pouquinho para poder a gente fazer uma participação popular, uma participação social mais efetiva. Mas o que acontece? A gente vê as pessoas dando milhares de soluções para o problema da limpeza urbana, no geral, né? Eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, mas elas não sabem quais são as opções. Quais são as opções que estão na mesa, efetivas, aquelas que a gente precisa sonhar? O que está na mesa em política pública de resíduos sólidos? Vamos lá, Jami. Antes da gente aprofundar e a gente mergulhar nessas questões aí das soluções, né, para as destinações finais possíveis, né, para os resíduos, comentando aí um pouquinho que você falou a respeito da responsabilidade, né, da população, né? Citando até, inclusive, o artigo 225 da Constituição, que é um dos artigos que eu mais gosto, né, por ser engenheiro ambiental, que ele fala que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, aí que vem a parte interessante, ao poder público e à sociedade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Então, lá em 88, já se dizia da responsabilidade da população no trato com o meio ambiente. É uma responsabilidade compartilhada que não vai só
de encontro às responsabilidades do poder público. Então, a gente sempre trata isso nas discussões, porque exclama as pessoas apontarem o dedo para a prefeitura e para os gestores, falando das suas responsabilidades enquanto poder público, mas não assumindo os seus deveres enquanto cidadão. Então, a gente sabe que a grande maioria das políticas públicas para gerenciamento de resíduos sólidos depende da população aderir e estar participando. Então, é um gargalo aí interessante você ter citado, porque se você fala de coleta seletiva, se você fala de resíduos de construção civil, se você fala de resíduos de saúde, em toda parte você vai depender aí de ter alguém imbuído dentro do seu dever, nem que seja separando o resíduo, nem que seja dando o devido descarte, nem que seja trabalhando a educação ambiental no seu ambiente de trabalho. Nunca devemos esquecer dessa responsabilidade. Mas respondendo aí com relação às formas de descarte que nós temos. Jamil, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já recebi pessoas lá no departamento para poder oferecer, apresentar, demonstrar uma forma de se destinar os resíduos de construção civil. Aliás, os resíduos sólidos urbanos. Hoje você tem aí, por exemplo, pirólise, incineração, decomposição através de atmosfera controlada, onde as pessoas falam de aproveitamento energético, onde as pessoas falam de formas de queima, e tudo isso vai de encontro às políticas que são desenvolvidas atualmente. Quando eu falo isso, eu não estou inviabilizando esses métodos de destinação, Jamil, mas eu defendo as políticas que hoje vigoram e nós devemos nos atentar sobre a valorização do resíduo, que é o que você tocou. Então, vamos lá. Dentro dessas propostas que eu falei aqui, né, decomposição de resíduos, incineração, pirólise, você consegue identificar em alguma dessas soluções? Eu só vou te explicar um pouquinho o que é pirólise, que é um termo mais complexo. É uma queima que acontece sem oxigênio. Você atinge aí temperaturas aí de quase 1000 graus para você realizar a queima do resíduo. Você trabalha com redução de 99% do volume do resíduo, né? Você tem aí alguns percalços aí que os órgãos ambientais apontam. Você tem aí a possibilidade, talvez, de estar eliminando dioxinas, furanos, outros produtos tóxicos na atmosfera, porque processos de queima envolvem isso, né? E é complicado você não colocar essas soluções dentro desses processos, né? Dentro dessas soluções que você propõe na hora de destinar o resíduo. B, incineração. Assim como a pirólise, ela trabalha a queima dos resíduos. Decomposição em atmosfera controlada, você decompõe o resíduo. Agora, eu te pergunto, aonde que está a valorização do resíduo aí? As pessoas podem estar falando aí, mas tem algumas tecnologias que trabalham as matrizes de produção de energia elétrica. Ok. Agora, é sustentável? As pessoas conseguem comprovar a sustentabilidade dentro desse tipo de planta de destinação? É a primeira pergunta que eu sempre faço. Se a pessoa não consegue comprovar a sustentabilidade, não é algo viável. E outra coisa, aonde que está o resíduo reciclável dentro dessa parcela? Ele está sendo queimado. Se ele está sendo queimado, Jamil, a família que utiliza esse tipo de resíduo dentro da sua subsistência, ela já não tem mais esse material. Então, isso tem que ser pesado na balança, não é só a questão econômica. A valorização do resíduo importa e a valorização social também tem que ser discutida. Porque se eu tiro esse resíduo de dentro do sistema de coleta seletiva, é o mesmo que eu dizer que as 60 a 100 famílias que dependem desse material para poder comercializar e tirar o seu sustento, elas vão ficar desguarnecidas. E para eu admitir um tipo de tecnologia dessas, eu tenho que solucionar primeiro esse problema estrutural. Então, já é um ponto aí de discussão. Então, qual que é o modelo mais viável? Qual que é o modelo mais defendido? É os aterros sanitários.
os aterros sanitários que são desenvolvidos, somados aos sistemas de coleta seletiva municipais que devem ser implementados e os sistemas de produção de composto orgânico com a parcela orgânica dos resíduos. Então, o que é sugerido aí dentro da política estadual, dentro da política nacional? A valorização do catador, ou seja, você pega o seu resíduo domiciliar dentro da sua casa e você divide ele em dois. Aí nós estamos falando de coleta binária. Nós temos a parcela seca e a parcela úmida. Esse é o ponto A. A parcela seca dos resíduos são os resíduos recicláveis. Para onde eles serão encaminhados? Para associações e cooperativas de catadores, para que eles façam um processo de triagem e comercialização. E isso gere sustento. O sustento gera recurso. E isso vai desenvolver a economia local. Então, esse dinheiro, né, esse dinheiro que eles vão adquirir, ele vai ser devolvido dentro das relações econômicas daquele local. Então, isso é sustentabilidade do processo. Aí e para o lixo orgânico, qual que é a destinação? O lixo orgânico. Dentro da coleta binária, a parcela orgânica está indo para aterro sanitário. Ela não está tendo nenhum tipo de aproveitamento. Mas se você começar a desenvolver uma coleta da parcela orgânica, uma coleta diferenciada da parcela orgânica, você consegue promover os sistemas de compostagem, puleiros de revolvimento, que é o método mais usual aí e mais barato de você conseguir dar uma destinação adequada para a parcela orgânica. Por quê? Se você tem aí dentro da sua casa casca de frutas, resto de outros tipos de orgânicos, você consegue promover aí um blend, uma mistura com outros tipos de resíduos orgânicos vegetais e você compostar isso para que seja aplicado aí nas feiras, né, nas hortas, nos jardins, nas praças públicas. Então, é uma outra proposta que tem que ser desenvolvida junto com o aterro sanitário. Por quê? O que precisa ser encaminhado para aterro sanitário, Jamil, é o que nós chamamos de rejeito. É só aquilo que não tem possibilidade alguma de ser promovido aí nenhum processo de reutilização ou reciclagem. E aí você encaminha ele para rejeito. Mas isso não é uma realidade hoje no nosso país, né? Infelizmente, o aterro sanitário ele acaba recebendo vários outros resíduos que poderiam estar sofrendo outros tipos de reaproveitamento ou reciclagem. Mas isso é uma realidade Arthur, que precisa ser mudada. Mas para a gente pensar o seguinte, aí eu quero focar um pouco nessa ideia do aterro. O aterro não é também uma solução de política pública que tem sido considerada ecológica. Porque você vai jogando ali e vai só fazendo as camadas e daqui a alguns anos aquilo também gerou um problema, né? Então, o foco principal da política que você está me falando aí é reciclagem de todo tipo, desde a reciclagem do sólido, que resto de construção civil, a gente vê como é que aproveita, plástico, vidro, pano, etc. E, no caso do lixo orgânico, aproveitar ele de outra forma. E, por fim, na última hipótese, aquilo que já não tem mais serventia do ponto de vista econômico, alguma coisa econômica, né? Pode até me corrigir se eu estiver errado, vai para um aterro ou para um local distinto, né? Eu não sou um técnico para saber o termo, mas a ideia principal primeiro, reaproveitamento máximo do que for possível. Perfeitamente, Jamil. A gente falar de passivo ambiental nos processos de destinação de resíduos é quase que algo que a gente não pode fugir. Toda a forma de destinação final de resíduo, ela vai gerar algum tipo de passivo. Você pode me apresentar, Jamil, uma proposta de destinação perfeita, que ela não gera nenhum tipo de resíduo, que ela não gera um passivo, que ela não vai contaminar o ar, ela não vai
contaminar nenhum tipo de meio, nem o físico, nem biótico, ela não vai contaminar nada. Aí eu vou te perguntar, qual que é o custo disso? Quanto que essa tecnologia ela custa para ser desenvolvida? E aí você foge aí de um pilar que é o da economicidade. Se você tem uma solução, Jamil, que ela pode ser a melhor possível, só que ela custa muito caro para gerenciamento de resíduos sólidos, infelizmente, ela não é uma solução viável. Porque nós precisamos focar na solução que seja, que ofereça o menor impacto possível, mas que ela seja algo que não vai gerar um grande impacto econômico, porque aí você está apresentando uma solução que não é sustentável, que você não vai conseguir manter. Então, isso é um dos objetivos. Mas com Arthur, relação... pode falar, Sim, pode seguir. Pode seguir. mas com relação à questão da reciclagem, aí você vai lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos e você vai conferir os 5 pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é brilhante o que o legislador fez. Eu acho que a política nacional ela foi muito bem desenvolvida e é algo assim que, para nós que trabalhamos na área, a gente se apoia bastante, que ela fala, primeiro, da não geração do resíduo. Então, a primeira coisa que você se preocupa quando você se depara com um resíduo é de você não gerá-lo. Segundo, você tem a redução. Depois você vem para reutilização, depois para reciclagem, depois para o tratamento e para a destinação final. Então, você tem 5 passos que devem ser seguidos, porque isso está na ordem, e aí você aí do direito, você sabe que o legislador ele não coloca uma ordem se não for para ser seguida, né? Ele escala dessa forma. Então, dentro aí do processo de gerenciamento, quando você percebe que tem um resíduo sendo gerado, a primeira coisa que você se pergunta é: eu posso reduzir? Aliás, eu posso não gerar esse resíduo? Existe alguma possibilidade de eu não gerá-lo? Não, eu não tenho uma forma de não gerar. Tá, eu posso reduzir a minha geração? Tá. Depois eu vou me perguntar: esse resíduo ele pode ser reutilizado? Ou seja, da forma com que ele está, eu posso reutilizar ele outras vezes? Por exemplo, uma embalagem aí de refrigerante retornável. Você está reutilizando em vez de reciclar. Se você não consegue mais reutilizar, aí que você recicla. Olha só, Jamil, dentro do gerenciamento de resíduos sólidos, o que mais se discute e se fala é de reciclagem. Mas antes de eu pensar em reciclar, eu tenho 3 análises para serem feitas. Então, é algo que você... nós precisamos desenvolver isso, né, dentro dos processos. E, como fundamento, se você consegue aplicar todos esses passos até o tratamento e a destinação final, o que você encaminha para aterro sanitário é uma parcela muito pequena. Dentro aí de uma análise de composição gravimétrica de resíduos, a parcela de rejeitos que nós temos aí está entre 10% do que nós geramos. O resto a gente consegue aproveitar. Então, olha que dado interessante. E aí você percebe que nós precisamos desenvolver muito ainda dentro dos processos de gerenciamento de resíduos até chegar a um ponto satisfatório. Tem um caminho muito árduo aí para ser trilhado até que a gente chegue num ponto de excelência. Aí eu acho que uma questão que fica bem clara aí, até pelo que você está falando, e tendo acompanhado até o trabalho da professora Fernanda, que acredito que deva estar nos escutando aqui, mas e outros trabalhos que eu li, até para fazer parte de banca, de dissertação lá na Univale, que eles têm um trabalho, e eu acho também que é importante a gente fazer aproveitar esse momento aqui para reforçar, né, o mestrado em gestão integrada de território tem um papel muito grande, muito importante na geração de conhecimento para o Vale do Rio Doce. Uma das coisas que eu vejo, quando a gente volta naquela segunda pergunta lá que eu te fiz, é o papel dessa comunidade de catadores, que acabam cumprindo esse papel que a própria sociedade tinha que exercer, né? Cada um no seu ambiente doméstico tinha que buscar cumprir esses passos.
que eu acho que é uma das questões aqui que a gente já tocou e que é importante, é que a gente também seja educado a fazer isso, né? Entender esses passos, entender como que a gente reaproveita, como não gerar lixo. E aí eu estou falando da última, né, da última parte, aquilo que já não tem mais utilidade nenhuma, que vai, obviamente, refletir num consumo mais consciente. É a gente não pedir embalagem, tentar, de alguma forma, racionalizar melhor o consumo. Agora, por outro lado, acaba que essas comunidades elas passam a ter um papel de ordem, de uma grandeza muito grande na execução da política pública, porque eles que catam, eles que recolhem, eles que separam, eles que reutilizam, e a capacitação deles passa a ser algo essencial dentro dessa política. O que eu quero mostrar aqui para a gente pensar, né? É que quando a gente está falando de política de resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, nós não estamos falando só de recolher aquilo que a população chama de lixo, colocar dentro de um aterro, colocar dentro de um catador. Né? É toda uma rede que implica princípios jurídicos, normas, uma estrutura política, uma estrutura administrativa, gerencial da prefeitura adequada. Eu até uma das coisas que eu acho que tinha que fortalecer, né? Nós tínhamos que ter um secretário adjunto ou um secretário específico para resíduos sólidos em Governador Valadares. Porque essa é uma pauta que movimenta milhões de reais e é essencial para a urbanidade, né? Quando a gente pensa no urbano. E aí a gente pensar nessas coletividades, essas comunidades que geralmente vivem à margem, elas vivem à margem da política pública como um todo, elas vivem à margem na cidade, porque geralmente elas estão na periferia, mas ao mesmo tempo elas são essenciais, elas são os gestores em potencial dessa política pública. Com certeza, Jamil, você foi muito preciso na sua fala aí, e eu te acompanho em todas as suas palavras aí. As associações cooperativas aí, elas precisam sim do apoio do poder público, municipal, estadual, federal. Nós precisamos estar sempre apoiando eles dentro das suas, dentro desse ofício, porque a gente sabe que o retorno que isso traz para o meio é muito grande, né? O papel que eles desenvolvem é essencial de certa forma, da forma indireta também, ele traz melhoria de vida, ele também traz economia para o município, que é um resíduo que deixa de ir para aterro sanitário, que ele está sendo devolvido aí como fonte de renda para esses catadores. Essa renda eles vão utilizar para comprar material escolar, eles vão utilizar para poder fazer compra. Isso vai ser revestido em ISS para o município. Então, tudo isso tem que estar nessa equação. E é por isso que eu defendo muito esse modelo de coleta seletiva. Isso aí também ele tem outros desdobramentos, né? A gente pode também começar a falar um pouquinho sobre o gerenciamento de resíduos de construção civil. Você, né, pediu para que eu desenvolvesse aqui também, dentro da explanação, um pouco sobre o ecoponto, o que é esse ecoponto. Pois bem, Jamil, dentro aí da gestão do governo André, enquanto engenheiro responsável pelo gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, o que foi feito foi a análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentro daquilo que a gente poderia trabalhar, o que nós trabalhamos? Aí, você pega aí, por exemplo, resíduos sépticos de saúde. Existe alguma forma da gente desenvolver aí um tratamento alternativo? Não. Resíduo séptico de saúde, a gente tem que encaminhar ele para um aterro especial. Ele tem que ser aí feita a destinação dele, eu não tenho possibilidade de reutilizá-lo, né? Então, existem poucas coisas que nós podemos estar promovendo dentro dos resíduos de saúde. Aí você pega, por exemplo, os resíduos de limpeza urbana. Qual que foi a área de atuação nossa da gestão dentro desse tipo de resíduo, né? O resíduo da limpeza urbana. Resíduo de varrição, infelizmente, a gente não consegue promover muita coisa. A gente tem que encaminhar ele para aterro sanitário, porque, infelizmente, a população de Valadares ela joga muito lixo no chão. Então,
As varredeiras, na hora delas fazerem o acondicionamento dos resíduos, muito chiclete, é muita bituca de cigarro, é muito guardanapo, é toda sorte de coisas que as pessoas jogam na rua. Se não fosse feito isso, a gente poderia reaproveitar. Porque o resíduo de varrição, Jamil, ele majoritariamente ele é folha de árvore. Aqui em Valadares a gente tem muito oiti, e o oiti ele tem muito esse aspecto. Então, quando as varredeiras estão lá trabalhando, a gente vê aquele monte de saco de folha. Pô, a gente poderia estar promovendo uma utilização aí adequada para esse resíduo? Poderia, mas você vai ver, tem um monte de coisa lá no meio que inviabiliza. Então, a gente tem que encaminhar isso para aterro sanitário. Mas poderia ser utilizado em composto? Poderia. Então, aonde que nós conseguimos atuar dentro dos resíduos de limpeza urbana foi na poda de árvore, Jamil. Que também nós temos um grande volume de podas de árvores que são promovidas aqui na nossa cidade, e nós começamos aí um trabalho de triturar esses galhos de árvore e esses resíduos folhosos para poder fazer composto orgânico. Nós iniciamos uma parceria com o pessoal do SEASA. O SEASA também ele estava com uma destinação de alimentos que não estavam em condições de serem levados às feiras. Então, nós conversamos com ele, nós começamos a recolher esse resíduo SEASA e misturar ele com o resíduo triturado dos galhos de árvore. E obtemos, a partir daí, um composto orgânico para ser utilizado dentro da própria rotina aí da gerência de parques e jardins, né? No parque municipal. E esse composto aí ajudou a agregar bastante aí, até em trabalhos de repelização de áreas de descarte irregular. E como eu falei de áreas de descarte irregular, eu já vou ao passo aí introduzir a questão do resíduo de construção civil. Jamil, é um problema que é a primeira coisa que você visualiza quando você vai trabalhar com gerenciamento de resíduos em Valadares. A gente caminha pela cidade e a gente vê uma quantidade muito grande de pontos de descarte irregular. Infelizmente, isso é uma coisa que onera muito para o poder público, porque a limpeza urbana, a conservação da limpeza urbana, ela é de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura ela tem que conservar a limpeza das vias municipais. Só que nós temos um detalhe aí. Não é a prefeitura que realiza esse descarte irregular. Não é a prefeitura que suja. E dentro da resolução CONAMA 307, a responsabilidade pelo resíduo especial, ela é de quem gera. Então, se você tem uma obra na sua casa, você tem uma geração de resíduos de construção civil, e você pega esse resíduo e joga ele numa área de preservação permanente, você poderá ser criminalizado se isso for evidenciado. Agora, o problema é que não é um gerador. É toda uma região que realiza o descarte irregular. Então, na hora que você vai ali, por exemplo, na Rua dos Canários, no Belvedere, a gente pode limpar lá, com 7 dias, você vai ver tudo sujo de novo. E não é uma pessoa, é várias pessoas, é caminhão que descarta ali. Ah, mas coloca fiscalização, eles vão lá de madrugada, eles vão à noite. Então, você começa a perceber, Jamil, que é um problema de difícil resolução, porque a população ela não se apropria do descarte ambientalmente adequado. Pô, mas se você está realizando uma obra, aonde que você vai descartar esse resíduo de construção civil? Você não pode colocar esse resíduo à disposição da coleta regular domiciliar. O caminhão de lixo, ele não pega resíduo de construção civil, ele vai danificar o compactador dele. E no contrato, você veda esse tipo de recolhimento. Pô, para onde que vai o resíduo domiciliar? Ele vai para aterro sanitário. Eu vou levar um resíduo de construção, que é um resíduo inerte, para um aterro sanitário. O resíduo de construção ele tem várias formas de reaproveitamento e reciclagem. Eu vou jogar ele em aterro sanitário. Se a prefeitura fizer isso, ela vai ser autuada, ela vai ser multada. Porque isso aí fere princípios ambientais e legislações ambientais. Então, o que fazer? Você pode contratar uma caçamba estacionária, que é um teleentulho, concorda? Você pode ir lá, ligar lá para uma empresa especializada em teleentulho, ela vai colocar uma caçamba na porta de sua casa e você vai realizar o descarte desse resíduo dentro dessa caçamba. Você vai estar atendendo
aí as legislações ambientais, vai estar, desde que a empresa de teleentulho realize o descarte em área destinada a resíduos inertes e seja licenciada. Mas, ok, você cumpriu sua parte. Agora, Jamil, vamos refletir um pouco aqui. Pega aí uma família, né? Um pai de família aí assalariado, está recebendo aí um salário mínimo por mês. Tem uma chuva aí forte, aí, igual nós tivemos aí no começo do ano, aí, e dá uma infiltração na casa do camarada, cai água lá no forro de gesso dele, acontece ali, rapaz, cai o forro todo, e o cara acorda de manhã e começa a arrumar aquilo tudo ali. Já esse cara tem condição de contratar uma caçamba? O aluguel de uma caçamba aí quinzenal está em torno aí de 180, 150 reais. O cara, ele abrir mão desse recurso aí para poder alugar uma caçamba, ele dificilmente vai fazer isso, até porque o volume de resíduo dele não é 5 metros cúbicos. Ele gerou aí 1 metro cúbico de resíduo. Qual que é a alternativa que essa pessoa tem para realizar esse descarte? Aí que entra o problema e aí que vem a obrigação aí do gestor de estar promovendo solução. Ele vai contratar um carroceiro para poder fazer esse trabalho. Que é o que hoje em Valadares todo mundo reclama. Não, aqui em Valadares tem carroceiro demais, aqui em Valadares nós precisamos dar um jeito nisso. Só que nesse ponto aí, sem entrar no mérito aí da questão dos maus tratos aos animais, o carroceiro ele tem uma função social importante, que ele promove o transporte do resíduo de uma forma barata, que uma pessoa de baixa renda tem condição de pagar. E nesse ponto aí, nós temos que fazer o seguinte. O carroceiro ele vai levar esse resíduo para qualquer lugar. A gente sabe disso. Ele vai jogar isso no córrego, ele vai jogar isso na rua, num lote vago, e vai receber o pagamento dele. Qual que é a proposta de solução que nós podemos dar para esse tipo de caso? A prefeitura ela instituir um local ambientalmente adequado para receber gratuitamente esse tipo de resíduo. São os resíduos inertes de construção civil e volumosos. Fazendo isso, a gente consegue, primeiro, aplicar multas, autos, apreender veículos que estejam fazendo o descarte inadequado. Porque a partir do momento que eu instituo um local licenciado para esse fim, eu consigo fiscalizar quem não está cumprindo isso. Porque antes, até o trabalho de fiscalização ficava inviável. A gente chegava para poder autuar, e essa história é interessante. Eu fui acompanhar a fiscalização um dia no trabalho, eu chego lá e eu vejo um carroceiro jogando o resíduo em local inapropriado. E a gente aborda ele e fala que ele está cometendo um crime, que ele não pode jogar ali. Ele vira para mim e pergunta, tá, eu vou recolher esse material, eu coloco ele de novo na carroça, e aonde que eu jogo? A gente não tinha resposta para isso. A gente não tinha como responder a esse tipo de problema. Ou a gente acabava com esse tipo de atividade, e aí se você acaba com o carroceiro, o que a dona de casa, que não tem condição de contratar uma caçamba, vai fazer com o guarda-roupa dela, que ela não tem aonde jogar fora? A prefeitura não tem condição de estar recolhendo dentro da coleta regular. Ela vai colocar fogo? Então, eram coisas que a gente se perguntava. E a proposta do Ecoponto, ela visa por fim a esse tipo de irregularidade, que é um local ambientalmente adequado, com as caçambas estacionárias, com as baias volumosos. A gente separa tudo por qualidade. A pessoa chega lá com resíduo de construção, ela vai jogar na caçamba destinada a resíduo de construção. Ela chega com um guarda-roupa, ela vai colocar numa baia destinada a esse tipo de resíduo. E aí, a partir daí, a prefeitura consegue promover a reutilização e a reciclagem desse tipo de resíduo. Então, quando você consegue separar e triar esses resíduos por qualidade, você consegue promover ações ambientalmente adequadas de reutilização. Agora, o que a gente vê disso tudo, né? Eu vou falando, você pode cortar, cara.
o que que a gente vê disso tudo no fim das contas, né? Esse é um processo que demanda muitas outras variáveis. Ó, você falou aí dos carroceiros, tem uma lei municipal de animais de grande porte, até da autoria do Alessandro, justamente, não é para acabar com os carroceiros atuais, mas é que esse pessoal, que também é um problema social, né? O que que ele vai viver de quê? Que eles utilizem, mas eles não passem autorização de carroça para os filhos, para outras pessoas. Então, esses carroceiros vão ser os últimos carroceiros da cidade, que obviamente tem um problema social, tem um problema de causa animal, que realmente tem que aprimorar essa relação que a gente tem com seres humanos, com seres animais. Agora, por outro lado, mais uma vez caindo, né? A população e o papel do poder público. O papel do poder público é, obviamente, dar as condições para a gente exercer isso. Agora, eu até brinco muito com os meus alunos quando estou falando de direito financeiro e de política pública. Eu gosto sempre de perguntar para eles qual que seria uma outra solução para a gestão de lixo. Porque a gente só imagina do caminhão passando na porta da nossa casa. Mas tem essa corresponsabilidade. O caminhão, a varredeira, eles têm um papel fundamental. Mas e a nossa corresponsabilidade de cuidar daquilo que a gente produz? Porque o lixo, né, a pessoa não pode falar que ela não tem nada a ver com isso. Não, ela consumiu. Como a empresa não pode falar que ela não tem nada a ver com o lixo de um produto que ela vende. Por exemplo, o caso da coleta reversa, né? Quem uma pilha velha, uma bateria velha, um objeto de informática, quem tem que dar vazão para isso e tem que colocar no preço é quem produz. Porque a responsabilidade, e isso está muito claro dentro da política nacional de resíduos sólidos, é que a responsabilidade não é só do poder público. A responsabilidade é do empresário, nas suas diferentes caracterizações, né? Desde o fabricante, ao vendedor, ao fornecedor. É também do cidadão que produz o lixo, porque ele não pode alegar, o que eu vou fazer com o meu lixo? Não, mas você que produziu o seu lixo, você tem que, obviamente, colaborar, nem que seja em colocar aquele resíduo no local correto, né? E aí eu acho que o ecoponto tem um papel fundamental. E uma das vantagens que eu acho que foram nos últimos 4 anos é que, pelo menos do ponto de vista de estabilidade, né, a política de gestão de resíduos, ela se estabilizou. A relação com os catadores melhorou, com a empresa privada, que estava com vários problemas com a empresa de coleta, né, que é a DEPAR, que estava com vários problemas, foi regularizado, né, não há atraso em pagamento. Mas, por outro lado, o que se deslumbra para os próximos anos? É uma melhoria considerável de tudo que a gente tem visto, né? E aí, eu até estou abrindo aqui já, Arthur, com a questão das perguntas, porque o nosso tempo já tá se esgotando, mas o Virgílio, seu pai, né, falou da logística reversa, que eu acabei de falar aqui, com a responsabilidade do fabricante, para a gente falar um pouco do ecoponto. E o Rangel está falando aqui para nós se ainda falta muito em Governador Valadares para implementar a coleta seletiva em todos os bairros. Essa é sempre uma dúvida que eu também tenho. Como que anda a questão da coleta seletiva em Governador Valadares? Eu acho que a Fernanda e a UFJF têm feito um trabalho maravilhoso de ampliar essas possibilidades, mas eu ainda não acredito, aí é uma questão, uma visão ainda externa, se nós somos capazes, com a prefeitura e com as associações, somos capazes de fazer a coleta na cidade inteira. Primeiro ponto, então, quero que você fale sobre isso. Uma questão da minha experiência como secretário municipal de Fazenda, eu vivenciei muita questão mais do pagamento, né? O que as pessoas chamam de taxa de lixo, né?
e até no orçamento público vem limpeza urbana e não vem falando exatamente da coleta de lixo, de resíduo. Mas a gente vê o seguinte, é um serviço muito caro, não é um serviço barato. Então, por um lado, também nós temos um problema muito grande com a taxa de resíduo sólido, porque é uma taxa que em Governador Valadares é totalmente injusta e politicamente a gente não consegue debater, porque sempre que a gente vai debater, alguém vem e fala assim, ah lá, querem aumentar a taxa de resíduo sólido. Mas a gente tem produtor de lixo que paga igual uma doméstica, um lixo doméstico, um resíduo doméstico, paga o mesmo valor. Você vê, por exemplo, grandes comércios que pagam uma taxa baixíssima. Então, a gente tem que encarar esse debate da taxa de resíduos sólidos, porque é preciso financiar esse serviço, não há outra alternativa. Então, eu queria que você falasse aqui, para a gente já ir caminhando aí para o final, de maneira até bem direta e bem rápida, qual a sua opinião a respeito da taxa de resíduo sólido e qual que é a sua... como é que a gente explica aí para o Rangel essa questão? Nós fazemos coleta seletiva na cidade inteira ou não? Jami, respondendo aí ao Rangel, aí, nós fazemos a coleta seletiva hoje em 65% dos bairros, né? Por que nós não fazemos na cidade inteira? Nós temos aí uma questão que é fundamental para a gente poder esclarecer essa dúvida. Primeiro, realização de coleta seletiva, ela não quer dizer triagem de resíduos. Então, antes da gente pensar em ampliar a coleta, a gente tem que garantir que o volume de resíduos coletados ele será efetivamente triado. Até porque não adianta coletar e jogar tudo misturado. Não adianta se a gente não avaliar o fator principal, que é a capacidade de triagem das associações, a gente não consegue pensar em ampliação. Então, antes da gente promover uma ampliação, a gente tem que ter essa segurança de que a associação ela tem condição de absorver essa nova quantidade de resíduos. Mas, por outro lado, a gente tem desenvolvido, sim, ações que permitam que seja feita essa ampliação. Nós estamos realizando uma alteração no modelo de coleta seletiva hoje, que vai permitir que a prefeitura ela tenha uma flexibilidade na ampliação de rotas de coleta seletiva. O contrato atual que nós temos hoje firmado com a Canav, ele é um pouco restritivo nesse aspecto. As rotas de coleta elas já são previstas no edital e um acréscimo de rota é acréscimo de escopo. Então, a gente precisaria de estar trabalhando um novo chamamento, né, para poder ampliar. Então, a gente está remodelando isso de forma a garantir uma flexibilidade, desenvolver essas ampliações em planos de trabalho que serão desenvolvidos internamente pela gestão. E aí a gente vai conseguir não só ampliar a coleta seletiva, como também atender outras associações que, porventura, venham a surgir em Governador Valadares. Porque você ter também um modelo de coleta seletiva que ele não é inclusivo, que ele não permite outras associações participarem, também é um retrocesso. Então, hoje, qual que é o alvo da prefeitura? É incluir a ASCAF, né, que é a nova associação que ela surgiu aí nessa gestão. Ela tem que participar do processo de coleta seletiva, ela tem que receber o apoio da gestão nesse sentido. E também flexibilizar a ampliação das rotas. Então, nós temos esse dever, essa meta aí. Eu acredito que até o final do ano aí a gente já vai ter aí uma perspectiva de ampliação para os próximos anos. Mas não é tão simples. Nós temos que mirar no 100%, mas para a gente chegar no 100%, nós temos que analisar todos os outros fatores que são correlacionados aí, e o principal deles é, sem dúvidas, capacidade das associações. Arthur, agora jogo rápido, nós já estamos encerrando, falta aí 5 minutos. Quero que você fale de forma bem breve aí da sua opinião sobre a taxa de resíduo sólido. E aí nós vamos começar a encerrar aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o momento é agora. Clica aí na interrogaçãozinha, porque nosso prazo tá agora o tic-tac.
Realmente é um tema extenso, né? Você vê que a gente não discutiu nem aí 10% do que é o gerenciamento de resíduos. Nós já estamos aí avançando aí quase uma hora já de live. Taxa de resíduo sólido, Arthur. Taxa de resíduos sólidos. Vamos lá, bater o foco. É um tema polêmico, né? Igual você falou aí. Qual que é a minha visão? A gente vai falar um pouco de dados agora. Qual que é o custo para Valadares realizar o gerenciamento de resíduos sólidos por ano? Aí eu estou colocando resíduos de serviço de saúde, resíduos de construção civil, coleta de resíduos domiciliar, transbordo e destinação final. Nós chegamos aí facilmente, Jamir, em 25 milhões por ano de gastos que nós temos para poder realizar todo esse gerenciamento, o que não é pouca coisa. Agora, a nível de arrecadação, nós temos uma arrecadação prevista aí para em torno de 19 milhões, mas o que a gente efetivamente arrecada é entre 13 e 14. Então, a gente tem aí uma inadimplência de quase 45%, que foi a que foi verificada aí em 2018, por exemplo. 45% de inadimplência de uma arrecadação que já não paga o gerenciamento de resíduos municipal. Então, não tem como a gente não desenvolver um trabalho de modulação, de reformulação da taxa de lixo. Eu defendo isso. É um caminho aí que ele não é uma matéria política. A gente sabe que nós vamos ter muita dificuldade para poder estar trazendo esse assunto, mas eu estou atualmente presidindo a comissão que está analisando essa nova lei, e nós estamos tomando todos os cuidados para que isso tenha o menor impacto possível para a população. Então, a gente quer equalizar isso de uma forma que não seja algo muito oneroso. Estamos falando de aumento? Sim, em algumas áreas, em outras áreas não. A gente defende que outras análises precisam ser realizadas para que se cobre a taxa de lixo. Hoje, a gente só analisa nível socioeconômico do bairro, metragem da edificação e tipo de utilização do imóvel. A gente analisa essas três coisas e precifica a taxa de lixo. Então, nós precisamos de estar colocando uma outra análise em cima aí dessa matéria para poder conseguir algo que seja mais justo. Isso aí. Gente, olha, falta só 1 minuto e meio para a gente encerrar aqui, porque o Instagram derruba, mas eu acho que o importante é a gente também fazer esse debate de 1 hora mesmo, também para nem todo mundo cansar. A gente tem muita coisa para falar, como o Arthur falou. O debate de resíduos sólidos, dessa gestão, ele é um debate grande. Eu quero convidar aqui já para um nosso encontro aqui com a Fernanda, para ela poder falar mais sobre isso, para a gente trazer também outros pontos de vista, porque, embora eu tenha certeza que a Fernanda concorde com muita coisa que a gente está falando aqui, tem outras coisas que ela não concorda. Ela está lembrando aqui sobre a PL da incineração, que eu acho que é uma pauta importante a gente se manifestar. Excelente, Fernanda. Então, eu quero agradecer aí, Arthur, você por ter nos prestigiado aí, para nos falar um pouco da sua vivência e das suas percepções a respeito do tema. É isso aí, pessoal. A minha ideia é justamente a gente fazer aí de 1 ou 2 lives para a gente falar de políticas públicas. Nós vamos falar de vários temas. Eu já convidei o Thiago, nós vamos falar, e é muito importante que ele fale aqui para a gente falar de aeroporto, que é uma temática importante. Nós vamos falar também de política para a juventude, de jogos universitários, de política universitária. Nós vamos falar de várias pautas ao longo aí dos próximos meses, que eu acho muito importante a gente popularizar esse assunto. Eu quero agradecer, não deu para responder as perguntas que vieram agora. A Juliana mandou um beijo para você, falou que você é lindo, mas encerrou.